Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 25 de setembro de 2020, são 21 horas e 39 minutos. Lição 5: O Lamento de Jó. Esta aula para o dia 1º de novembro de 2020. Este é o quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui. Nossos vídeos aqui saem sempre aos domingos, às 11h30 da manhã, ao meio-dia e meia, às 13h30 e às 14h30. Então faça como a Ingrid Silva e fique aqui conosco. Texto áudio. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo 3, versículo 24. É bem verdade que é muito provável que alguma vez na vida você já tenha feito algo de se lamentar depois. No caso de Jó aqui é um pouco diferente. Jó nada fez para merecer o lamento que ele viveu. Tudo isso aconteceu por uma questão de provação permitida pelo Senhor e não uma consequência. Normalmente nós lamentamos por uma coisa que fizemos e nós temos que arcar com as consequências. No caso de Jó, foi apenas uma provação de Deus, apenas uma provação num sentido figurado de dizer, porque na verdade Jó foi o homem que mais sofreu no Antigo Testamento. Verdade prática: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. É bem interessante essa questão do texto áureo, porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Em outras palavras, antes do seu alimento, você precisa estar vivo. A sua vida vale mais do que o alimento. É o mesmo texto do lado de Mateus capítulo 6, lá no versículo 30, 31 e 33, vai falar acerca dessas coisas. Então vemos que a nossa vida é mais do que o nosso alimento. Introdução. Na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Amigos, eles são extremamente importantes em nossa vida. Em muitos casos, e talvez todos os casos, são até mais importantes do que família. E vou te explicar por quê. Geralmente o seu pai ou a sua mãe ou aquela pessoa que te criou sempre vai falar, quando você era mais novo, deveria falar sempre: abre o olho com seus amigos, cuidado com as suas amizades. Mas você já notou que os nossos pais nunca nos alertam acerca da nossa família? Por quê? Porque o amigo influencia mais do que a família. E no caso aqui dos amigos de Jó, vemos que quando eles foram consolar Jó, eles ficaram tão perturbados com a situação de Jó que não conseguiram falar nada. Ficaram em silêncio. Entretanto, há uma outra questão bastante válida aqui, que apesar de não conseguirem consolar Jó, pelo menos estavam presentes na hora do sofrimento, do lamento de Jó. Quantas das vezes nossos amigos nos abandonam no momento onde nós mais precisamos deles? E vemos aqui a questão de Jó foi diferente. Apesar de Jó estar sofrendo terrivelmente, os seus amigos foram lá, ficaram com ele, ficaram assustados com tudo o que aconteceu com o quadro de Jó. Entretanto, estavam presentes apesar de não poder fazer nada. E no momento de dor, nada é mais importante, poucas coisas são mais importantes do que a presença de amigos e familiares, pessoas que realmente se importam com a gente. Primeiro lamento de Jó. Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista.
Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Vemos aqui a questão também de Jeremias. Jeremias chegou a dizer que por que sua mãe não ficou grávida perpetuamente. Você vê quão grande foi a aflição de Jeremias. Claro, não se compara com a grande aflição de Jó. Entretanto, eles têm uma questão em comum. Eles não preferiram que não nascessem. Por que nasci? Porque minha mãe me deu a luz. Por que vim a este mundo? É possível que algumas vezes você se pegue se perguntando essas coisas por alguma situação da sua vida. É claro que o teu lamento não se compara com a de Jó. Entretanto, eu compreendo que algumas situações da nossa vida fazem com que nós nos questionamos. Por que Deus permitiu que eu venha nascer e passar por tamanho sofrimento, tamanha dor, tamanho drama ou coisas do tipo? Entretanto, para tudo Deus tem um propósito. Até no teu sofrimento, Deus tem um propósito. E nós vemos aqui na questão de Jó. Jó sofreu, padeceu, mas tinha um propósito por trás. E qual era o propósito de Deus aqui? Mostrar para o adversário que Jó não blasfemaria contra Deus, apesar de todo o sofrimento. Eu não sei o porquê que você passa pelo sofrimento que você está passando, mas saiba, Deus tem um propósito no teu sofrimento, então segure firme. Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Neste momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para um homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo. Geralmente as pessoas culpam a Deus pelas coisas que acontecem no mundo. A Bíblia vai dizer que o homem se queixa dos seus próprios pecados. E diante de grandes situações terríveis que nós passamos, e se você ainda não passou, prepare-se porque chegará a sua vez. O homem tem o triste hábito, o hábito infeliz de culpar a Deus por todas as mazelas da vida. Entretanto, todo mal que vem a nós é permissão de Deus e não que foi criado por Deus, não que venha de Deus. Deus apenas permitiu, que foi o caso de Jó. Deus permitiu que Jó passasse pelo que passou. Deus poderia ter livrado Jó de tamanho sofrimento. Poderia ter acabado com o adversário logo de início, assim que ele chegou para falar com o Senhor. E poderia parar por ali mesmo. Ele deu testemunho de Jó. Tem contemplado o meu servo Jó? O adversário fez uma afronta a Deus. Deus poderia simplesmente acabar com a conversa. Deus tem todo o poder, ele poderia fazer. Mas optou por permitir o mal à vida de Jó. Por quê? Porque ele sabia que Jó não iria blasfemar contra ele. Então, para tudo Deus tem um propósito. Então, nós não podemos culpar a Deus por coisas que acontecem conosco. É bem verdade que muitas vezes nos questionamos a Deus. E é, de uma certa forma, até natural, é humano isso. Isso é bem humano. Entretanto, nós não podemos culpar a Deus pelas coisas que nós fazemos, pelas nossas consequências. E se nós estamos numa situação que nós não temos culpa, não fizemos nada, estamos íntegro diante de Deus, então certamente é uma provação e Deus tem um propósito nessa provação. Então nós precisamos continuar firme assim como Jó permaneceu. Que em vez da ordem viesse o caos. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem, o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Esse famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo.
O Leviatã, ninguém se sabe ao certo o que é o Leviatã. Há muitas especulações, muitas pessoas falam muitas coisas, mas de uma forma simples de dizer o negócio, só para entendimento nosso, o Leviatã seria um monstro marinho, seria um animal marinho voraz, seria um tipo de tubarão, vamos dizer assim, só para a gente ter uma noção. Não era um tubarão, mas só para a gente ter uma noção. O tubarão é um animal marinho, ele é grande, ele tem um grande porte e ele é voraz. É mais ou menos essa a ideia. E é daí que surgiu, inclusive, um ensinamento errado na igreja. Muitas pessoas ensinam, e ensinam até hoje, não é uma coisa que acabou, até hoje se ensina, que na presença de Deus até alegria, até tristeza pula de alegria. Isso vem de Jó 41:22, que fala sobre o Leviatã. Por quê? Porque devido aos erros de traduções, seria mais correto dizer que na presença dele, de quem? Do Leviatã, até a tristeza salta o desespero. Depende muito da tradução que você tem. Na sua casa você vai ver, se tiver algumas bíblias aí, você pode comparar Jó 41:22, que eles têm traduções completamente diferentes. Então eles falaram que a Bíblia diz que na presença de Deus até a alegria salta, até a tristeza salta de alegria. Não, não é verdade. É na presença do Leviatã até a tristeza, no caso, pula de alegria. Seria diante do Leviatã e não diante de Deus. Só para ficar claro. Então vemos que Jó padeceu a dor dele era tão grande que chegou a mencionar o Leviatã, que é algo tenebroso. Então vemos que Jó estava completamente numa vida de caos. Era muito difícil a situação de Jó. E nós vamos decorrer no decorrer do trimestre, veremos que as coisas pioraram. Cada dia que se passava, ficava pior a situação. Síntese do tópico 1. O primeiro lamento de Jó revela seu desejo de esquecer o dia em que nasceu. Segundo lamento de Jó, por que não nasci morto? Descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó poderia era usar a possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. No caso de Jó, essa questão de ter nascido morto pouparia a ele de tamanho sofrimento. Jó estava falando, reclamando do dia do seu nascimento, não porque ele não amasse a vida, mas era porque a situação dele era tenebrosa demais para alguém suportar. Como eu já falei, Jó foi a pessoa que mais sofreu no Antigo Testamento. Então grande era a dor e o sofrimento de Jó. Por isso ele que comentou que preferia que nunca tivesse nascido. Livre de tribulação. Aqui em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso de sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro. Para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida presente, ou seja, quem está morto não sofre mais. Aqui é bom deixar bem claro que aqui Jó não estava fazendo uma menção ao aborto de legalização do aborto. Algumas pessoas usam esse texto dizendo que o aborto é legítimo. Não, o aborto não é legítimo em nenhum caso. A Bíblia diz que é pecado tirar a vida de um inocente. E o que um feto é? O feto é inocente. Independente da forma que ele foi concebido, o feto ele é completamente inocente, ele não tem nenhuma culpa de estar ali. Então o aborto, na questão de Jó estava falando sobre uma questão de descanso do sofrimento dele.
Inclusive, um outro assunto que pode surgir é a questão do suicídio. Por quê? Porque se alguém está sofrendo muito, então tira a sua vida, porque assim vai acabar com o seu sofrimento. Isso é um erro. Isso é algo tenebroso de se fazer. Por quê? Porque o suicídio não tem salvação para o suicida. Como diz lá Êxodo 20:13, não assassinarás, né, ou não matarás. 1 João 3,15 vai falar que é o que comete o homicida, não tem salvação para o homicida que permanece nisso. Então, o suicida ele não tem tempo de arrependimento. Então, como ele não vai se arrepender, não tem salvação para ele. Então, aqui é bom deixar claro que a questão do suicídio, o suicídio ele não é a solução. Na verdade, o suicídio é uma porta que vai direto para o inferno. O suicídio ele é o início do problema, na verdade, é o início do sofrimento. Por quê? Porque quem comete suicídio vai padecer na eternidade sem Cristo, sem Deus, vai para o inferno, não tem meio termo. Então o que acontece? Muitas pessoas acreditam que diante do sofrimento pode cometer suicídio que Deus perdoa. Não, para o suicídio, volto a dizer, não há perdão para quem comete suicídio. Então o que nós vemos? Algumas pessoas até podem alegar essa questão de sanção, mas sanção é um outro quadro, é uma outra situação. Só para deixar claro, é mais ou menos o seguinte: digamos que alguém do corpo de bombeiros chega num lugar onde está pegando fogo. O que ele vai fazer? Ele vai entrar para salvar alguém mesmo sabendo que pode morrer. O caso de sanção é parecido com isso. Só para ficar claro, não há nenhuma base bíblica que sustente o suicídio. Então, a pessoa que comete suicídio, na verdade, está abrindo a porta para o seu sofrimento eterno. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. Quando você vive no mundo, apesar de você não ser desse mundo, você está sujeito. Eu estou sujeito a todo tipo de sofrimento. Nós estamos sujeitos a doenças, enfermidades, acidente de carro, acidente aéreo. Nós somos sujeitos a todas essas coisas. Então vemos que muitas pessoas acreditam que, até dizem, né, que eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu não aceito tal sofrimento na minha vida. Eu não aceito essa doença na minha vida, essa doença na minha família. Não é por aí o negócio. Não é por aí. Nós somos homens e mulheres sujeitos a todo esse tipo de coisa, como diz Tiago 5,17, somos sujeitos às mesmas paixões. Se nós somos sujeitos às mesmas paixões, somos também sujeitos a todas as coisas da carne. Tudo que acontece com uma pessoa não cristã pode acontecer conosco também. Somos sujeitos a todo esse tipo de sofrimento. Não há diferença nisso. A diferença entre um cristão, uma pessoa salva e uma pessoa não salva é simplesmente a eternidade. No mundo somos a mesma coisa, somos todos iguais diante de Deus, independente se você é homem ou mulher, todos nós somos iguais diante de Deus. Síntese do tópico 2. O segundo lamento de Jó revela o desejo de ter sido abortado. Lembrando mais uma vez que o aborto em nenhuma ocasião ele é permitido pela palavra. Terceiro lamento de Jó, porque continuo vivo. Bom, eu digo que o aborto não é permitido em nenhum lugar da palavra. Se você porventura conhece alguma parte da Bíblia que diz que permite tal coisa, você deixa aqui nos comentários para eu saber, para que juntos nós venhamos aprendermos a palavra. Terceiro lamento de Jó, por que continuo vivo? Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria, que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Uma vida
vazia, vale a pena viver? Mas o que é uma vida vazia? Aqui no caso de Jó, era uma vida vazia de alegria. Jó não tinha mais prazer na vida, Jó não tinha mais alegria. Por que ele não tinha mais alegria? Porque havia acontecido na vida dele, ele perdeu 10 filhos, no caso 7 filhos e 3 filhas, perdeu todas as suas riquezas, ficou com a saúde debilitada e psicologicamente também, então estava completamente amargurado. Tudo que estava de bom na vida de Jó acabara, não existia mais, então ele estava com a vida vazia, ele estava completamente infeliz, ele estava completamente miserável em todo sentido da palavra, tanto no sentido de pessoa como no sentido financeiro. No sentido pessoa que eu quero dizer, no sentido de ter alegria na vida, devido aos sofrimentos da vida. Então, muitas das vezes, se porventura você está passando uma situação difícil na sua vida hoje, que está sentindo uma vida vazia, perdeu a alegria de viver, não se entregue. Continue firme no Senhor, porque Ele certamente, ao seu tempo, Ele te dará vitória. Eu sei que é um tema bem delicado para se falar, que ninguém está no lugar do outro, né? Entretanto, nós precisamos estar firmes no Senhor e confiar que o Senhor irá prover o melhor para nós, independente de qual seja o melhor para nós. Até porque há pessoas que, como por exemplo o apóstolo Paulo, o melhor de Deus para o apóstolo Paulo foi ter a cabeça decepada. Eu não sei qual vai ser o melhor de Deus para a sua vida. De qualquer forma, o mais importante é que você seja uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Então não se entregue, permaneça firme nos caminhos do Senhor, porque Ele certamente te dará vitória. Sem o favor de Deus? Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê Deus permitiu o sofrimento. Aqui há um paralelo com Provérbios 4,18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Na questão de Jó, como explicar o sofrimento de uma pessoa justa que o próprio Deus deu testemunho dele? Como fazer isso? Como justificar o sofrimento de um justo? Você, por exemplo, tem a sua vida, é temente a Deus, e por que você sofre? Porque Deus permite o sofrimento para todos nós. Como já havia falado anteriormente, somos sujeitos às mesmas paixões, somos sujeitos a todas as coisas dessa vida. A todas as mazelas da vida nós somos sujeitos também. A questão de Provérbios 4,18 também é interessante ressaltar uma questão aqui, que o Espiritismo tem uma de suas bases aqui. Eles acreditam que a reencarnação, que Provérbios 4,18 dá margem para a reencarnação, porque diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a encarnação brilha hoje, depois a pessoa se encarna e brilha mais no outro dia. Então é bom ter isso em mente, porque na verdade o Espiritismo tem essa base, mas é uma base completamente equivocada. A Bíblia não dá nenhuma margem para reencarnação. Reencarnação não existe. Reencarnação é uma mentira do diabo, é o que o diabo usa para enganar muitas pessoas. Inclusive o Brasil é o país mais espírita do mundo. Então vemos que, apesar de ter apenas 2%, me parece, da população espírita, mas isso já faz do Brasil o país mais espírita do mundo. Então o espiritismo, ele é uma doutrina diabólica. A questão espírita aqui, é bom de repente aí na sua classe você comentar esse caso, deixar claro para a sua classe que a Bíblia não dá margem para a reencarnação. Este Provérbios 4,18 não é base para a reencarnação, apesar dos kardecistas do povo espírita ter esse ponto como base para dizer que reencarnação existe. Mas não, reencarnação não existe. Então vemos aqui a questão do sofrimento do justo. Por que o justo sofre? Por que nós
Eu, você, todos nós sofremos tanto. Por que nós, se é que somos justos diante de Deus, até porque nós somos justificados por Cristo, então por que nós que somos justificados por Cristo sofremos essas coisas? Aí eu te pergunto, Jesus não sofreu? Se Jesus sofreu e nós somos seguidores de Cristo, nós sofreremos igual modo. Da mesma forma que quando alguém persegue a igreja, persegue a Cristo, da mesma forma que quando alguém persegue você, está perseguindo a Cristo, então da mesma forma que Cristo sofreu, você também sofrerá. E eu também, idem, né? Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa do sofrimento. E como ele não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Nessa questão do sofrimento, quando nós estamos sofrendo por alguma situação, por alguma questão nossa, e nós fomos consultar a Deus, é bom quando Deus nos responde, quando você faz uma pergunta direta para Deus e Deus te responde com um sim ou com um não. Às vezes o não dói, mas nós ficamos mais tranquilos porque Deus nos respondeu. A grande questão do sofrimento é quando Deus não responde nada. Você busca Deus em oração, em jejum, em busca da palavra e faz sacrifício diante do Senhor, está reto diante do Senhor, mas Deus não te dá uma resposta. Esse silêncio de Deus é que atormenta. E aqui com Jó não foi muito diferente. Então nós precisamos compreender que quando nós estamos no sofrimento e Deus não responde, é porque Deus tem um propósito que nós não conhecemos. Jó não conhecia o propósito de Deus aqui. Deus não sabia. Jó não sabia o que estava acontecendo com ele e o porquê que estava acontecendo e para que estava acontecendo. Mas tinha um propósito de Deus por trás deste negócio. Síntese do tópico 3. O terceiro lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Quantas pessoas não têm tentado desistir da vida por causa do sofrimento, né? Mas não desista, permaneça firme, o Senhor vai te dar vitória. Conclusão. Nesta lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou, todavia ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla sem contudo participar de seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Bom, todo mundo é capaz de suportar uma dor, menos quem a sente, né? Vemos que Jó não blasfemou contra Deus, mas expôs a sua fraqueza, expôs a sua fragilidade. Por quê? Porque ele é um homem, então ele tem uma natureza humana, então ele é falho. Jó tinha suas fraquezas, apesar que Ezequiel 14, 14 e 20 vai testificar de Jó, mas sabemos que Jó, por ser homem, é claro que ele vai ter um momento de fraqueza em sua vida. E aqui, diante de toda essa calamidade que aconteceu na vida de Jó, quem suportaria tamanha dor? Quem suportaria tamanho lamento? Mas Jó se permaneceu firme, não blasfemou contra Deus, se manteve firme apesar de todas as situações difíceis da vida. Por todas as situações que passou, Jó permaneceu firme diante do Senhor. Ele colocou a sua humanidade sim para fora. Disse até porque nasci, porque não morri. No momento de dificuldade, de sofrimento, principalmente esse sofrimento da alma, que foi a questão de Jó. Jó não sofreu somente no corpo físico ou no seu intelecto, mas sofreu também na alma. Então, é um sofrimento tamanho, tenebroso. Quem suportará ou quem suportaria tamanho sofrimento como Jó? Somente Jó. Tanto é que Jó foi o único caso. Então, vemos que independente das nossas situações, independente que nós passemos nessa vida, nós precisamos continuar firme no propósito de adorar e bendizer o nome santo do Senhor, sabendo que tudo aquilo que nós fazemos para Deus não é em vão. Ele há de recompensar de uma forma ou de outra. De qualquer forma, o importante é estarmos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue
abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir para a Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!